Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 14 de Gênesis, amém? E aqui, com certeza, você vai gostar muito, porque esse capítulo serve de roteiro, amém? Para qualquer filme de ação desses tempos modernos. É interessante, vai falar sobre a guerra de 4 reis contra 5. Charles Swindoll, no livro Abraão, um homem obediente e destemido, no capítulo 4, ele diz: a Bíblia é, sem sombra de dúvidas, o livro mais admirável já publicado. Como literatura, a Bíblia não tem paralelo, em razão de suas histórias tocantes, da bela poesia, das ricas imagens e da profunda sabedoria. Eu gosto muito desse autor, ele escreve com o coração e é muito interessante. Então, por isso que eu estou lendo algumas partes do livro dele. Ele diz assim: tudo que há na Bíblia se encaixa em 3 categorias: pessoas, eventos e ideias. História de pessoas e o que aconteceu a elas estão entremeadas no tecido das Escrituras. Mas essas narrativas servem a um propósito maior do que os de serem simplesmente fatos biográficos. Elas preparam o terreno para grandes ideias, ajudam a comunicar e a ilustrar grandes verdades. Essas histórias nos ajudam a fazer uma ponte sobre o abismo intelectual que existe entre nosso reino físico e temporal e o reino espiritual e eterno, ao qual de fato pertencemos. Amém? O homem, ele é um ser espiritual e nós precisamos entender isso. Então aqui essa narrativa insere Abraão firmemente no cenário internacional. Os 4 reis vieram de uma boa distância, provavelmente dos atuais Irã, Iraque e Turquia, numa investida para debelar uma rebelião na região do Mar Morto contra a sua aliança oriental. O problema deles é que eles se apossaram de Ló, o sobrinho de Abraão. Estão lembrados deles? Então aqui os reis de Sodoma e Gomorra, eles pagaram impostos a esses reis do Oriente durante 12 anos. Então nós vemos aqui que existiam alianças governamentais, né? Em troca de proteção, o que é que acontecia? Os reis mais poderosos e que tinham maior força, vamos dizer assim, bélica daquela época, eles garantiam provisões, né, e proteção aos reis menores, os governadores das cidades, que também eram tidos como reis. E o que era que acontecia? Esses reis menores pagavam impostos aos reis maiores para que eles pudessem governar em paz. Então, os reis de Sodoma e de Gomorra pagaram esses impostos por 12 anos. No 13º ano, eles decidiram não mais pagar esses impostos. E vai surgir aqui uma figura interessante. O nome dele é Kedorlaomer, né? Kedorlaomer, rei de Elã. Era um reino que existia naquela época, provavelmente entre essas 3 nações de hoje, né? Irã, Iraque ou Síria. Então é muito importante nós prestarmos atenção nisso, porque esses reis vão vir e quando eles começam a, vamos dizer assim, conquistar, né? E eles vão exatamente para mostrar o seu poder, destituir o rei que não está pagando impostos e colocar um novo que vai pagar os impostos para que eles mantenham, vamos dizer assim, as suas rendas, né? O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, eles fogem. E o que é que acontece? Esses reis se apropriam e levam cativo os líderes. Dentre eles, eles vão se apossar de Ló e dos bens de Ló. Só que um dos integrantes, vamos dizer assim, da comitiva de Ló, ele consegue fugir e comunica isso a Abrão. Amém? Versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Olha, algo interessante que vai surgir aqui. Abrão vai ser chamado de hebreu, era como ele era conhecido naquela época. Ele não tinha posses, mas habitava por ali. Amém? Não tinha terra. Abraão era muito rico em gado, em prata, em ouro, tinha tendas, mas ainda não tinha terra.
E eles vão e comunicam a ele, né? Aí diz aqui, versículo 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Quedorlaomer e os reis viajaram na direção sul, na Transjordânia, conquistando primeiro 3 tribos. Os Refaíns e os Enins eram os povos muito altos, que acabaram sendo destruídos pelos israelitas sob a liderança de Moisés. O seu rei tinha uma cama de mais de 4 metros de comprimento. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. Depois, os reis marcharam para o sul a fim de conquistar os horreus, que mais tarde seriam desalojados pelos descendentes de Esaú. Os 5 exércitos aliados foram derrotados pelos invasores do Oriente. Alguns dos sobreviventes caíram em poços de betume. Até os dias atuais, nacos ocasionais de asfalto ou betume aparecem na superfície da extremidade sul do Mar Morto. Abrão, o hebreu significa, ou parece ser o nome pelo qual outros povos identificaram a família escolhida. Não se tratava de um título que eles teriam atribuído a eles mesmos, exceto para identificá-los diante dos estrangeiros. Nós podemos ver isso em Gênesis 39, versículos 14 e 17, Gênesis 40, versículo 15, 41, versículo 12 e 43, versículo 32. Esse mesmo termo hebreu. O fato de seus servos já estarem treinados para a guerra é um indicador das condições políticas do momento e da necessidade de líderes patriarcais fortes como Abrão. Abrão não era somente abastado, ele era também um poderoso estrategista militar. Então, interessante, porque aqui indica, quando fala assim, à esquerda de Damasco, indica que Abraão os expulsou para um lugar fora da terra prometida. Então, vai mostrar aqui que Abrão, com seus 318 homens, eles vão perseguir esses reis, amém? E vai libertar, aleluia, louvado seja Deus, amém? Eles vai perseguir até Dan, versículo 15, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu e os perseguiu até Orbã, que fica à esquerda de Damasco. Olha só que esses 5 reis que vieram, esses 4 reis que vieram, destruíram os outros reis. E eles levaram despojos, levaram Ló, levaram os bens, né? E quando Abrão soube, ele pegou 318 homens. E de forma estratégica, quando esses reis já estavam, vamos assim, meio que seguros no acampamento, de noite, Abraão dividiu os seus homens e atacou e venceu esses reis. E trouxe, irmãos, grande despojo, amém? Trouxe uma vitória tremenda, é impressionante, né? Como nós podemos ver, a vitória de Abrão aqui e como Deus deu vitória a ele, né? O que os reis de Sodoma, Gomorra e os outros não puderam vencer, Abrão, com 318 homens da sua casa, preparados de forma estratégica, guiados por Deus, eles conseguiram derrotar os reis do Oriente, salvar e libertar Ló e trazer de volta grandes despojos. É uma vitória que o Senhor deu a Abraão e é interessante, né? Versículo 17 diz, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Olha, aquele rei que havia fugido e que havia caído no poço de betume, ele agora vai ao encontro de Abrão, né? E é interessante, nós vamos ver o desenrolar dessa história aqui e nós vamos ver como Abrão é generoso, amém? Como Abrão, ele é um homem de um coração, vamos dizer assim, muito diferenciado. E nós sabemos por que isso acontece, por causa do seu relacionamento com Deus. Irmãos, se o nosso relacionamento com Deus não muda em nada o nosso caráter, a ponto de nós sermos, vamos dizer assim, uma extensão de Cristo na terra,
o nosso relacionamento não está tão forte quanto nós pensamos. Então reveja os seus valores, reveja a forma como você está se relacionando com Deus, desenvolvendo comunhão com Deus, porque Deus quer fazer de você um homem poderoso na terra, mas também um homem humilde, estratégico e dependente de Deus, para que as suas vitórias não sejam creditadas a você somente, mas antes disso, seja dada glória ao Deus do céu. É isso que nós vamos ver quando aparecer outro personagem misterioso nesse capítulo, chamado de Melquisedeque. Mas isso será amanhã. Amém? Então, louvado seja Deus, que Deus abençoe você e sua família, que você tenha saúde e prosperidade, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã. Que Deus te abençoe.